A paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero ler a palavra do Senhor que se encontra em Jeremias, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 17. Deus me deu essa palavra, estive meditando nela e eu quero gravar esse vídeo e eu quero que essa palavra chegue a muitos corações, que eu tenho certeza que Deus tem muito a falar. A palavra do Senhor diz assim: a palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor, dizendo: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra, e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras fizerdes juízo entre um homem e entre o seu companheiro, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais de século em século. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada são proveitosas. Furtareis vós, e matareis, e cometereis adultérios, e jurareis falsamente, e queimareis incenso a Baal, e andareis após outros deuses que não conhecestes. E então vireis e vos poreis diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e direis: somos livres, podemos fazer todas estas abominações? É, pois, esta casa que se chama pelo meu nome uma caverna de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar, que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo, de Israel. Agora, pois, porquanto fazeis todas estas obras, diz o Senhor, e eu vos falei madrugando e falando, e não ouvistes, chamei-vos, e não respondestes. Farei também a esta casa que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar que vos dei a vós e a vossos pais, como fiz a Siló. E vos arrojarei da minha presença, como arrojei a todos os vossos irmãos, a toda a geração de Efraim. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Não vês tu o que andam fazendo nas ruas de Judá e nas ruas de Jerusalém? Até aqui. Nessa palavra, o Senhor nosso Deus leva o profeta Jeremias à porta do templo. Leva e diz para ele: proclama aqui esta palavra. Quando Jeremias foi à porta do templo pregar essa palavra ao povo de Israel, ao povo de Judá, o Senhor queria que o profeta levasse, na verdade, uma mensagem de correção para que Israel pudesse observar sua conduta. Nesta mensagem, nós temos alguns pontos para poder atingir. Primeiro, os moradores de Jerusalém e de Judá, eles precisavam corrigir a conduta deles, porque o comportamento deles era um comportamento falso, hipócrita e irritava Deus. Ele leva o profeta Jeremias até a porta do templo e os acusa
de cometer injustiças, idolatrias, furtos, mentiras e outros tantos pecados, que a própria palavra lida já cita os pecados. Muitos desses servos de Deus viviam cometendo pecados, mas depois vinha no sábado do Senhor, que era o sábado santo, eles iam para o templo, repetir os atos, repetir uma adoração onde Deus já não era mais o centro e não corrigiam a sua conduta. Então, nessa mensagem, Deus tinha alguns pontos para serem discutidos e ensinar a Israel. Primeira coisa, corrigir a conduta. Por isso que Jeremias fala, vocês confiam em palavras falsas. Vocês estão se ensoberbecendo e dizendo, o templo do Senhor, o lugar da nossa adoração é este. E este lugar pertence a Deus, pertence a nós, porque é aqui que proclamamos o nome do Senhor. Presta atenção, proclamar o nome do Senhor em um lugar sem obediência é desrespeito ao próprio Deus. Você está confiando em palavra falsa. Outra coisa, promessa de julgamento. Por isso que o Senhor fala, vou fazer a esse lugar, como fiz a Siló. Siló antes já tinha sido destruída por Deus para eles, para o povo do passado, antes desse Israel que ele estava. Siló era um lugar de segurança, era um lugar de proclamação, era um lugar de adoração, era um lugar de servir a Deus. Terceira coisa, juízo contra a idolatria. Aí o Senhor diga para Jeremias, vocês não veem o que andam fazendo nas ruas de Judá e nas ruas de Jerusalém? Sabe o que eles faziam? A palavra de Deus diz que eles prestavam serviço. Os pais, que eram os homens, cortavam lenha. Os filhos acendiam fogo. E as mulheres amassavam bolos e assavam e ofereciam à rainha do céu. A rainha do céu aqui é citada como as deusas antigas de Babilônia, né? E tem também de uma outra cidade. E essas deusas, né? Eram em superioridade, entidades tidas para eles divinas. Isso não era próprio para o povo de Deus. O povo de Deus tem um Deus verdadeiro e santo, superior e único, onde toda a soberania e supremacia lhe pertence. Então o Senhor olhava para eles, olha o que eles fazem, ó. Estão prestando serviços, mas não a mim. Outra coisa que Deus queria, trazer à memória deles problemas antigos, problemas que já tinham cometido antes. Primeiro porque no restante desse capítulo, o Senhor diz que eles deveriam comer a carne de seus próprios sacrifícios, de seus próprios holocaustos. Por quê? Porque Deus nunca pediu a eles sacrifício e holocausto de nada, desde que tirou eles do Egito. Se nós estudarmos o Êxodo, a saída deles ao Egito, Deus nunca pediu sacrifício de homem, nunca pediu que derramasse sangue em favor de nada, muito menos diante de Deus. Por quê? Porque Deus, para resgatar eles da culpa, era o animal inocente que era sacrificado. E eles cometiam tantas idolatrias e torpezas que até filhos, crianças, eles sacrificavam aos deuses. Pelo que isso diante de nosso Deus era abominação. A palavra do Senhor fala que Deus estava furioso, irritado com essa nação. Uma outra coisa que a gente aprende nessa mensagem, que é um ponto dela, é o Vale da Matança, também chamado de Vale de Inom. Jesus, lá no Evangelho de Lucas, citou essa questão do Vale de Inom. O que é isso? Deus reprovava Judá de tal maneira porque eles profanaram o templo de Deus. O Vale da Matança era chamado de lugar de muitos cadáveres. E o Vale de Inom
o templo dos ídolos. Então o profeta traz uma comparação de todos esses pontos que Deus levou ele a proclamar para Israel, dizendo: vocês confiam em palavras falsas. No livro de Juízes, no capítulo 18, no versículo 31, a palavra de Deus cita esse vale de Inom como um percurso que distava, né, ao norte de Jerusalém, 28 quilômetros. E ali abrigava o tabernáculo na época dos juízes. Então, Siló era esse lugar de segurança. E o Senhor lembra: vou fazer a vocês como fiz em Siló. Lá em Siló teve julgamento. Aquele lugar foi destruído, né? Siló foi destruído por causa dos pecados do povo. Então, por isso que você está falando, lembra deles o pecado antigo. Porque eles estavam seguindo o mesmo destino de Jerusalém anteriormente e não estavam se arrependendo. Nessa mensagem, a gente viu o Senhor mandando o profeta proclamar uma palavra de juízo, seguindo todos esses critérios aqui. Primeiro era correção de conduta, depois era julgamento e por fim viria juízo. Aqui Deus convoca o povo a redimir das suas culpas, de sua má conduta, de sua má postura, e não vir se prostrar diante de Deus após adorar outros deuses, não, porque isso é prostituição. Eles iam após outros deuses. O Senhor disse: eu mesmo vi isso. Veja o que eles estão fazendo, o tipo de serviço que estão prestando. Depois, não corrija a sua conduta e vem para a minha casa me adorar, apenas se respaldando no templo, dizendo: templo do Senhor é esse, nós somos livres. E o Senhor diz: acaso está fazendo dessa casa, que é chamada de meu nome, de casa de salteadores, de covil de ladrões? Naquele tempo em Jerusalém, o covil de ladrões, ou lugar de salteadores, era o lugar em que os que realmente cometiam crimes, planejavam os crimes, atacavam a cidade na noite. Haja vista numa das citações de Jesus, quando aquele homem caiu nas mãos de salteadores, o homem que vinha de Jerusalém a Jericó, e aqueles salteadores estavam nas cabanas escondidos, planejando seus crimes, planejava, roubava e planejava de novo. Então o Senhor diz, faz essa pergunta para Israel: acaso essa casa que é chamada de meu nome e é comparada a essa caverna de salteador, esse lugar de esconderijo de pessoas que praticam o mal? Então o Senhor diz: dá-lhe ouvido à minha voz. E não adianta, nos dias de hoje também, essa palavra serve para nós. Não adianta nós considerarmos o templo se não considerarmos Deus. Que a casa é chamada de casa de oração porque lá invoca o nome de Deus. Porque lá presta adoração, culto, reverência a Deus. Não adianta ir dizer, se fiar no templo que é bonito, no templo que é grandioso, é um lugar como as pessoas se reúnem como um clube. Não adianta se fiar nisso e estar ali dentro sem verdadeiramente estar convertido a Deus, estar reverenciando a Deus, estar respeitando o nome de Deus que ali é invocado. Mas era isso que Israel estava fazendo, o povo de Judá estava fazendo. Não adiantava maior sacrifícios e desconsiderar os mandamentos do Senhor, dizer que confia em Deus, mas não respeita suas leis, não observa seus mandamentos, não enaltece o seu nome que é santo, é desobedecer. E a desobediência é visto em Jeremias mesmo, num capítulo, ele cita como feitiçaria, pecado de feitiçaria. E o maior dos sacrifícios e melhor que Deus recebe com alegria é a obediência. É obedecer a Deus e os seus princípios. Nessa mensagem a gente aprende também que o Senhor diz assim, ó: uma gente é esta, que não dá ouvidos à minha voz, que não aceita a correção. Eu envio os profetas, os servos, madrugando, não deram ouvido. Por quê?
porque não tinham a verdade em sua boca. Não adiantava falar que era livre, não adiantava dizer que amava a Deus, que estava dentro do templo, sentindo seguro e protegido no templo. O templo não protege e não é segurança para ninguém. A nossa maior segurança é o nome de Jesus, o sangue de Jesus, o sacrifício salvífico de Jesus feito na cruz para nos livrar de todos os nossos crimes, como Israel aqui tinha crimes, que eles não deixavam de praticar, mas vinha no sábado santo reverenciar a Deus. Não tinha proveito, não há proveito na mensagem pregada na boca das pessoas que não tem conduta, que não corrige a conduta diante de Deus. Não tem grande valor no templo se as pessoas que frequentam o templo não tiverem a sua postura corrigida, não tiver amor no coração, não tiver verdadeiramente desejoso de se submeter a Deus. Essa mensagem também para os crentes dos nossos dias, para eu e para você, devemos tomar cuidado. Por quê? Porque na atualidade nossa existe teologia, uma teologia falsa, que diz que muitos de nós que somos cristãos, não é? Que observamos a palavra de Deus, nós caímos nessas armadilhas, que é as pessoas não obedecerem à palavra de Deus e julgar que estão seguros, porque eles creem apenas no sangue de Cristo. Então Jeremias diz as palavras falsas. Apenas dizer que você está guardado, abrigado, ou que está em você a marca do sangue de Jesus, se você desobedece os princípios da palavra de Deus, os princípios, as imposições da graça de Deus, você está confiando em palavra falsa. Foi o que o Senhor levou Jeremias a dizer: proclama no templo. Que eles dizem: templo do Senhor é esse, lugar de nossa adoração é esse, lugar de estarmos seguros é esse, lugar onde nós invocamos o nome daquele que é santo é esse. Mas não respeitava aquele que é santo, 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 e é o Senhor dos exércitos. Então, fica para nós um despertamento nessa mensagem, em que nós devemos corrigir a nossa conduta, lembrar dos feitos de Deus no passado e nos dias de hoje, porque Deus é o mesmo hoje e eternamente. E se nós quisermos dar ouvido à voz do Senhor, vir para o templo e prestar a Ele um verdadeiro louvor, uma verdadeira adoração, ter sinceridade na palavra, nós precisamos corrigir aquilo que em nós, diante de Deus, é uma má conduta, para não nos fiarmos também em palavras falsas. Porque ser salvo por Jesus, ter a garantia do sangue de Jesus, estar abrigado debaixo das grandes asas das potentes mãos do Altíssimo, implica em obedecer a Deus, em se submeter a Deus e à sua palavra e observar e praticar os seus mandamentos. Amém? Deus abençoa, que essa mensagem sirva para despertar e mais ainda trazer salvação à sua vida. Deus abençoe.